Vamos lá, igreja. A oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Ela é o recurso que temos nos momentos difíceis e dela todos os seres humanos fazem uso. Para aí. São 2 anos e quase 6 meses que eu estou aqui com vocês. Então eu posso dizer que já são quase 2 anos e 6 meses que, entre aspas, numa guerra santa, eu brigo com vocês. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Eu falo e trago à sua memória o Josué capítulo 3, versículo de número 5, aonde o Senhor disse claramente: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Bom, pastor, mas eu me santifiquei. Como é que é dito isso na palavra? Hoje, domingo, vem essa palavra: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Segunda. Chega na segunda, você vai dizer o seguinte: pastor, me santifiquei ontem, hoje é segunda e nada até agora aconteceu. Não. A mesma palavra funciona hoje. Então, hoje, segunda, santificai-vos, porque amanhã, terça, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Chegou aqui na terça, você vai dizer para mim: olha, domingo e segunda eu me santifiquei, e hoje terça não aconteceu. A mesma palavra continua funcionando. Santificai-vos, porque amanhã, quarta, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E assim, sucessivamente, todos os dias. Não tem como, irmãos, não tem como. Tem gente que só lê Bíblia quando vem na igreja, só faz uma oração quando está no culto, que a gente começa a orar, ela ora, só busca quando está dentro da igreja. Eu acho que deveria ser a mesma forma quando diz respeito à sua comida. Você só deveria comer quando você vem na igreja. Você só deveria comer quando você participa de uma reunião. Bom, pastor, mas aí não vai acontecer, não vai rolar, porque eu vou ficar enfraquecido. Como você acha que teu espírito tem estado? Como que você acha que teu espírito fica com a falta dessa comunhão? Meu irmão, oração depende, tá? Você, depende sua casa, depende sua família, depende o seu trabalho, depende a sua saúde, tudo que é seu depende de você ter uma comunhão em oração, estar em oração com o Espírito de Deus. Digam graças a Deus. Ela é extremamente importante. Vamos lá. Apesar de tudo o que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente, que existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Então, é o que Deus considera, não é o que eu acho. Bom, eu acho que é assim, não. Existe uma fórmula bíblica e eu vou te dar essa fórmula bíblica aqui hoje. Os heróis da fé sabiam fazê-la e por isso venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado como oração. Esse trechozinho final aqui, ele está no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, mas você não vai ler aqui agora. Quando chegar na tua casa, você vai ler a galeria dos heróis da fé. Você vai ver que através da oração, tá? O que eles fizeram, o que eles produziram na vida, e essa parte aqui da Bíblia. E você já pode fazer a oração que move a mão do Senhor, e faz com que o poder celestial opere a seu favor. Há muita coisa boa esperando por você.
aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar o melhor desta vida. Oração não é ladainha. Oração, eu vivo falando aqui para você, quando aquele momento que você entra numa oração, quando você terminar a sua oração, que você disser assim, ó, Deus, obrigado, estou terminando a minha oração em nome de Jesus, dali, ou você sai com a vitória, ou você já sai com a derrota. Oração é julgamento, e é o que nós vamos ver. Amém, Jesus? Não vamos nesta lição estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos os males. Existe tal forma? Existe. Abra a Bíblia aí, irmãos, lá no livro de Isaías 43, versículo de número 26. Está aí no papel, mas eu quero que você vá na Bíblia. No livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 26. E eu quero que no já você leia isso aí bem alto para mim ouvir. Amém, Jesus? Acharam? Isaías 43, versículo 26. Achou agora, Sara? Não, qualquer coisa, espera até amanhã cedo, não tem problema não. Todos acharam? Amém? Vamos lá então, no já? Então no já você leia bem alto aí, tá? Já. Procura, apresenta-me para que te possas. Então o Senhor, Ele diz assim, olha, procura lembrar-me, olhem para mim, mas Deus é esquecido? É o que nós vamos ver, o que é isso, procura lembrar-me? Ele disse, entremos em juízo juntamente. Tem gente que é muito folgada, ela quer ficar aqui, e quer ficar dando ordens para Deus. Deus vai, Deus vem, Deus resolve, Deus é aqui agora, Deus é lá, Deus é cá, Deus é não sei o quê, e a hora que ela não precisa, ela coloca Deus ali no cantinho e fala para ele, a hora que eu precisar, eu te chamo de novo. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões. Qual é a tua razão? Para que possas justificar-te. Amém, Jesus? Procura lembrar-me. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar na sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante nos pertencer. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá questionar que, desde que Ele é onisciente, Ele sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção, pois foi assim que Jesus ensinou. Lá em Mateus 6,8 diz assim, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Quer dizer, a pessoa pode dizer o seguinte, pastor, Deus não é esquecido, mas não é isso. Olha, pastor, Deus sabe, e a Bíblia diz isso, que quando você vai orar, antes de você começar a pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Ô pastor, mas como? Ele te induz à oração, é Ele que coloca as palavras na sua boca, então Ele sabe tudo. Amém, Jesus? Não é que o Senhor tenha estes ou quaisquer outros problemas, nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. Isso nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus que acabamos de ver. O que realmente o Senhor quer dizer por lembrar-me é o seguinte, quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus. E a nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade. Por consequente,
não receberemos o que pedimos ou determinamos. Procura lembrar-me, olhem aqui para mim, quando você começa a oração, você já começa ela 1000 por hora? Sim ou não? Não, ninguém. Dependendo do caso, dependendo da adversidade que você está tão rodeado com o problema, mas tão envolvido com o problema, mas tão ali tomado pelo problema, que às vezes você não consegue nem se desligar para observar as promessas do Senhor. Às vezes você ora e fala: Deus, parece que o Senhor sumiu. Ora, parece que a sua oração não passa do teto, não vem resposta, não vai. É aquela oração que parece que está amarrada, está travada, não desenvolve a sua oração. Quando você entra na presença de Deus e você começa a citar alguns versículos, você não está citando para lembrar a Deus, porque Deus não se esquece. Mas amém. Problema resolvido. Amém? Então, irmãos, eu estou tentando lembrar. Né? Não tem coisa que quebra a gente para o meio, né? Mas enfim, tem vezes que você está tão envolvido com a coisa, é aquela amarração, aquele problema, que quando você começa a citar, por exemplo, você pega os salmos e começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que Deus se esqueceu disso? Não, Ele não se esqueceu. Ele sabe que Ele é seu pastor, Ele sabe que Ele diz que nada te faltará, que não vai ter o problema. Mas quando você começa a fazer isso, você está falando. Quando você está falando, automaticamente você está o quê? Está o quê, irmãos? Agora eu consegui te ouvir também. Então vamos participar. Amém, Jesus? Então quando você está falando, automaticamente você está o quê? E esse ouvir gera dentro de você uma fé. A fé vem pelo ouvir o quê? Palavra de Deus. Então você começa a se desprender, tá, daquele problema. Você começa a se distanciar dele. Você vai citando: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, a tua palavra diz que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Deus, a tua palavra diz isso. Deus, a tua palavra diz isso. Deus, aquilo não vai ajudar Deus, aquilo vai ajudar você. Amém, Jesus? E é exatamente isso que o Senhor está dizendo, tá? Quando começamos a orar, tá certinho aí, bacana? Quando começamos a orar, lembrando ao Senhor das suas promessas, estamos, na verdade, fazendo um bem mais a nós do que propriamente a quem, igreja? A Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Não estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior. Estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa pessoa. Porque aí eu começo a citar a palavra, eu começo a me encher de fé. Me encher de fé. Porque enquanto você está lá no problema, tem hora que o problema vem de uma tal maneira
que você não consegue nem pensar na palavra de Deus. Tem hora que a coisa vem, assim, meu irmão, de uma forma tão bruta, tão violenta, que às vezes você se esquece até de certos versículos. E quando você começa a lembrar, você começa a se envolver com o poder de Deus, e vai se envolvendo, e vai se envolvendo, e vai se envolvendo, e aquilo vai te fazendo bem. Por quê, pastor? Porque você começa a se desprender do problema, e começa a se agarrar ao Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Aqueles que usam esse método, sabem que isso é verdade, pois Deus não precisa de que nós o lembremos, para que Ele próprio fique ciente de que havia prometido aquela bênção. Bom, vou lembrar, Deus, o senhor se esqueceu aí que o senhor é meu pastor e nada me faltará. Não precisa fazer isso. Isso vai ajudar a mim. E eu vou lembrar que Deus é meu pastor e nada vai me faltar. Bom, mas eu estou aqui diante de um problema que está me faltando. E eu vou lembrar que nada vai me faltar. Então eu começo a dar alimento para o meu espírito ali, para poder entrar na comunhão e fazer a oração certa. Digam graças a Deus. Isso procura lembrar-me. Segundo passo, qual é a igreja? O que é, irmãos? Juntamente. Nunca mande Deus ir. Nunca diga para Deus, fica aí que eu vou. Ele disse, entremos em juízo juntamente. Não se esqueça daquilo que o Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Tem gente que quer resolver o problema do jeito dela. Do jeito dela. E aí? O pastor não tem dado certo, eu tenho. Pois é, você sabe por que não tem dado certo? Porque você tem feito. Você não tem ido com o Senhor. A hora que você entrar com o Senhor, é diferente. Amanhã você tem uma causa na justiça. Tem lá um juiz, tem lá um acusador, e você vai ser um advogado de defesa. Você sabe quando você vai ganhar essa causa? Sabe ou não? Nunca. O juiz vai te perguntar, e aí? Não, não, mas é porque eu sou inocente, não, mas por que você é inocente? Não, porque eu sou bonitinho, bacaninha, belezinha, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Tem que ter os argumentos, irmãos. Amém, Jesus? E não é diferente no mundo de Deus. Não é diferente. Certo? Ele disse, entremos em juízo juntamente. Quando Moisés sai com o povo do Egito, quem era aquela coluna de fogo que estava? O Senhor. Quem era aquela nuvem que fazia a sombra durante o dia? O Senhor. Quem era aquele vento que abriu o mar? O Senhor. Amém, Jesus? Quem era aquele poder que caiu e derrubou as muralhas de Jericó? O Senhor. Então, sem mim, disse ele, nada podeis fazer. Não tenta resolver problemas sem Deus, irmãos. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai continuar complicando mais a sua vida. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Eu não vivo falando isso aqui para vocês? Sim ou não? Pois é. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para que, igreja? Então é aquilo que eu te falei. Terminou a tua oração, terminou, pastor. Ou você venceu, mas é automático a coisa. Ou você venceu, ou você perdeu. A hora que você abrir a porta do quarto, saiu, ou você saiu vencedor, ou você saiu perdedor. Estão lembrados quando eu falei para vocês que quando a Wanda teve aquele diagnóstico, e eu orei uma semana para Deus me dar uma palavra? Estão lembrados disso? Sim ou não? Uma semana. Estão lembrados do que eu falei para vocês? Que eu falei para Deus na oração? Deus, oração é julgamento, eu não posso entrar de qualquer maneira, eu preciso ter uma palavra.
certo? Meu advogado de defesa quem é? Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo vivo. Eu preciso ter uma palavra. Deus, se o Senhor não tiver uma palavra, eu não vou nem orar, porque eu vou sair de lá perdedor. Eu vou chegar para Deus, eu vou falar, Deus, eu estou aqui porque tadinha da Wanda. Não, mas tadinha da Wanda não vai bastar. Não vai bastar. Deus, isso aqui não pode, é sofrimento. Isso aqui não pode, é sofrimento, não vai bastar. Então eu preciso de uma palavra. Foi onde Deus deu lá o Salmos 55, 22, deu 1 Crônicas, 2 Crônicas, 15, 7. E aí a gente foi, fez a oração e saiu vencedor em todas as batalhas. Amém, Jesus? Mas se não tivesse dado, eu te garanto que eu estaria orando pela Wanda até hoje, pedindo a Deus uma palavra, porque eu sabia que não teria outra condição. Então é aquilo que vai te trazer a libertação, tá? Deus diz que devemos entrar em juízo. Eu tenho que ir, né? Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levarmos alguém a juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então nos preparar para entrarmos em juízo, e isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrá-lo. Simples, irmãos, isso aqui, mas totalmente simples. Você não vai de qualquer jeito, você não vai de qualquer maneira. Você não entra, bom, mas eu tenho razão, mas nem sempre quem tem razão é que ganha uma causa. Nem sempre, mas é quem prova a sua inocência, é quem prova a sua razão, aí vai ganhar a causa, caso contrário, vai perdê-la. A pessoa vai orar, peraí, você vai orar, vou orar, mas em base, qual é a sua base? Não, eu vou orar, vou falar com Deus que isso não pode continuar acontecendo. Tá, você vai orar, vai falar com Deus que isso não pode estar acontecendo, mas com base em quê? Qual é a palavra que Ele te deu? Não, Ele não me deu nenhuma, então não vai não, que você vai perder tempo. Não, pastor, mas o senhor disse que tem que ficar pelo menos 1 hora, em comunhão com Deus. Se você tiver uma base na oração, sim. Ou então você pode entrar para apenas orar e adorar a Deus, aí não precisa ter base nenhuma, aí é só adoração. Mas para entrar, para decidir uma situação, eu tenho que estar fundamentado dentro da palavra. Caso contrário, eu vou perder essa batalha. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, nem tampouco pedir que Deus vá, que Ele vá por nós. Ele diz que temos que ir juntamente. A batalha é nossa, não do Senhor. E temos que fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Ele disse, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Estão lembrados de Jesus no deserto? Mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus disse para Satanás, com base na palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se Jesus não tivesse a base da palavra? Pastor, mas seria difícil. Pois é, teria perdido a batalha. Tem que ir, irmãos, tem que ir. Bom, eu vou orar pela minha família. Por quê? O que tem na Bíblia sobre a sua família? Pastor, está escrito lá, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então vai, apresenta isso diante de Deus. Chega para o diabo e diz, você vai tirar a mão da minha casa, você vai tirar a mão do meu familiar, você vai tirar a mão do meu ente querido, porque a Bíblia diz que será salvo eu e a minha casa. Então eu não aceito. Fora daí em nome de Jesus. Você tem que ter base. Você vai orar porque, sei lá, deixa eu ver aqui, você foi no médico, o médico mostrou o exame de sangue deu, o exame de urina deu, o exame não sei do que deu, o exame de tomografia deu, tudo deu, certo? E o médico disse, tá bom,
médico vai fazer. A ciência é extremamente inteligente, ela está aí para isso. Amém, Jesus? Mas nenhum médico é Deus, a ciência não é Deus. Então eu vou continuar com a palavra de Deus. Vou fazer o meu tratamento, mas eu vou ficar na palavra de Deus. É o Salmo 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém, Jesus? E vou orar. E vou orar. Bom, então eu vou orar para ficar curado. Deus, eu estou aqui, eu sou teu filho. Ele sabe que você é filho dele. Deus, eu estou aqui. Deus, o Senhor sabe que eu sou dizimista. Ele sabe que você é dizimista. Ele sabe que você é ofertante. Ele sabe que você vem na igreja. Mas isso aí não serve de base. Ele sabe que você está aqui todo domingo participando da reunião. Não vai servir de base. Entendeu? Deus, o Senhor sabe por que eu estou orando agora, Deus? Porque essa doença está doendo, Deus. Está doendo, não serve de base. Vai continuar doendo. E te garanto que amanhã vai estar pior do que hoje. Não vai servir de base. Deus, o Senhor sabe por que eu estou aqui? Porque a tua palavra diz, Senhor, em Gálatas 3,13, que o Senhor me resgatou da maldição da lei e se fez maldito no meu lugar. A Bíblia diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos, todas, inclusive a cura, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Isaías a Bíblia diz que o Senhor carregou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então meu corpo, você está curado, fique curado em nome de Jesus, aí você vai ser abençoado. Caso contrário, não tem como. Você está vendo, meu irmão, o que eu vivo falando dentro da igreja? E para você que me assiste aí, que não existe porção mágica, pozinho que vai lá. Não, tem um pastor ali que ele joga um pó na tua cabeça, joga pó de café, joga tudo em cima de você. Mas não existe isso. O que existe é o cumprimento verdadeiro da palavra de Deus. Aí vai acontecer, caso contrário não acontece. Tá certo? Isso é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isto é simplesmente impossível. Do que, igreja? Deus perde batalha? Sim ou não? Ele é fraco? Ele já enganou alguém? E por que você seria uma exceção? Então, está vendo por que ele está dizendo? Entremos em juízo. Que jeito? Juntamente. Porque ele não perde batalha. Você com ele não vai perder a batalha. Sozinho, acabou. Sem recurso, acabou. Ah, eu não tenho, eu não sei nem o que eu falo, pastor. Meu irmão, o dia que você não souber, fala. O dia que você não souber, você quer ver uma coisa? Tem um salmo na Bíblia. Esse salmo, irmãos, ele é um salmo que muito poucos conhecem. Mas assim, olha, você conhece vários salmos da Bíblia de cor e salteado. Mas esse salmo aqui que eu vou te falar, você vai lá para a gente dar uma lida nele. Se eu te falar que no meio aqui no nosso meio aqui, pelo menos deve ter uns 2 aqui que conhecem. O resto ninguém conhece esse salmo, porque normalmente pulam ele. Abra a sua Bíblia aí, vai lá na Bíblia. E você que está me assistindo também. Abra a sua Bíblia aí nos Salmos 23. É sério? Vai lá no Salmo 23, mano. Pouca gente conhece isso. Isso é um salmo que ninguém nem sabe. Lê tudo que é outro salmo, né? Menos o 23. Ninguém conhece o Salmo 23. Acharam aí? Sim ou não? Sim. Então acharam. Então vamos lá. O Senhor é o meu quê? Para aí. Termina bem alto. Pronto, o dia que você não souber, entendeu? Que na verdade deve ter alguma criança nascendo agora, nesse exato momento, e o médico está perguntando para ela assim, ó, você conhece o Salmo 23? Já está recitando para o médico.
já nasce sabendo o Salmo 23. O dia que você não souber o que falar diante de uma adversidade, pega a tua Bíblia e leia o Salmo 23. Leia para o diabo ouvir. Diabo, eu vou ler um negócio aqui para você agora em nome de Jesus. Leia o Salmo 23, leia o Salmo 27, leia o Salmo 91, mas leia para ele. E diga, diabo, você não pode por isso, porque nada me faltará. Diga graças a Deus. Só que você já não perde batalha nenhuma mais. Eu costumo dizer que tem palavras na Bíblia, que se acabasse a Bíblia, se rasgasse a Bíblia, se não existisse mais Bíblia, só isso aqui, só o primeiro versículo do Salmo 23, já seria regra para toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor cuida, pastor protege, pastor envolve, pastor toma as suas dores. Amém, Jesus? Pastor te defende no mundo espiritual. Digam graças a Deus. E nada é o quê? Me dê, pelo amor de Jesus, um sinônimo da palavra nada. O quê? E nada é o quê? E esse nada que você falou, qual é o sinônimo dela? E aí nós vamos até o dia 31 de dezembro, na vigília aqui, sentado, você nem vai embora mais hoje, você vai ficar morando aqui, come aqui, dorme aqui, a partir de hoje com a mesma roupa que você está, e eu perguntando o que é nada, e você me respondendo que nada é nada. Por quê? Porque nada me faltará. Então como que você não tem uma base? Você não tem, talvez assim, vamos, pegar suavemente, interesse de fazer, de ler, de crescer, mas base você tem. Amém, Jesus? Base você tem. Pastor, eu não sei ler, não sei escrever. Hoje em dia é mais difícil, Mas se não sabe, você já ouviu dizer, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, já é a base da sua oração para tudo. Lar, família, trabalho, saúde, fonte de renda, não sei o que, vida espiritual, sei lá mais o que, e daí por diante vai. Tudo na tua vida. Ele é teu pastor, não vai te faltar. Por isso é que ele está dizendo, entremos em juízo juntamente. Se você vai com a palavra diante do inferno, diante do mal, você não perde, porque você está junto com o Senhor. Continuando na lição, entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele fez a respeito da nossa posição diante daquela situação, e então destemidamente iniciar a oração, especificando o motivo dela, logicamente, que usando o que, igreja? O nome, sempre em o nome de Jesus. Mal, fora daqui em o nome, eu não ouvi, de Jesus. Deus, eu entro em oração agora. Deus, eu vou apresentar minha causa diante do Senhor. Começa a sua oração assim, em o nome de, sempre em o nome de Jesus, porque senão a sua oração não vai ser ouvida. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Amém, Jesus? A partir para cima do adversário, exigindo que ele e tudo que é dele saiam da nossa vida, família, prosperidade, qualquer outra área, em o nome do Senhor, tá? Então, o primeiro passo, qual é mesmo, igreja? Me ajuda a lembrar aí. Eu ia te lembrar agora, porque antes de lembrar eu tenho que entrar, ou melhor, antes de entrar eu tenho que lembrar. Qual é o primeiro passo? Procura lembrar-me. Segundo passo, juntamente. Terceiro passo, qual é a sua razão? Você vai orar pela sua família, por quê?
tadinho deles, pastor, tadinho, tadinho, não vai virar nada. Esquece o tadinho. Se você vai orar pela sua saúde, por quê? Pastor, eu estou morrendo, estou morrendo, não vai virar nada. Por que você vai orar? Apresenta-me as tuas razões. Depois de termos lembrado o Senhor, o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar o que, igreja? As nossas razões. Amém? Você trabalha? Sim ou não? Sim. Não? Demorou para trabalhar. Eu, na tua idade, eu já trabalhava. Deveria estar trabalhando já. Faz o favor, depois você registra ela lá, tá? O que acontece, irmãos? Chega amanhã no seu patrão e pede aí uns 2.000 de aumento. Combinado? Combinado, pessoal? Ninguém quer combinar isso comigo? Chega no patrão amanhã, diz, patrão, eu estou cheio de fé, que eu fui na igreja, o pastor mandou pedir, eu estou pedindo. Pedindo o que você quer? Quer 2.000 de aumento. Se ele te der, é aquela velha história, que a gente vê de vez em quando na televisão, né? Vai que cola. Se colar, se ele aceitar o argumento seu, beleza. Né? Qual é a razão que você quer o seu aumento? Então, é que eu já... Você sabe, né? O dinheiro está defasado, tá? Precisa ganhar um pouquinho mais, né? E você acha que isso vai ser motivo para você ter aumento? Agora, prova a sua capacidade, que provavelmente você vai ter um aumento. E às vezes não precisa nem pedir, por reconhecimento. Amém, Jesus? Cadê? Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso. E aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum outro veredito a não ser aquele que determinamos. Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alertas. Aliás, e alerta, pois o inimigo vai tentar de todas as formas nos enganar, ludibriar. Às vezes ele vem bem de mansinho tentando passar-se pelo Senhor. Ele insinua de que nós não merecemos as bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. E se não conhecemos os nossos meios pelos quais elas nos são concedidas pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada, e aí teremos o quê? Perdido tudo. O diabo, ele sempre faz isso, né? Se você está pedindo a bênção, para quê? Você não merece ela. Não, mas alguém merece? É por mérito? Não. Cada bênção que vem na sua vida, ela veio pela misericórdia de Deus, que é incontável. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Você recebeu a salvação pela misericórdia de Deus. Tá? Não é pelo seu, sei lá, pelo seu mérito, pelos seus merecimentos, porque pelo meu mérito, pelo seu, você sabe onde a gente estaria hoje, irmãos? Faz nem ideia, né? Pensa numa churrasqueira em brasa, viva. Pois é, a carne seria você. Tá? Estaria assando lá. Então, não existe mérito. Então, quando o diabo vier dizer para você o seguinte, olha, não adianta pedir porque você é um pecador. Não, mas pecador eu sou mesmo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não, pastor, só de você falar que não, você já pecou, diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós erramos. Todos nós temos falhas.
Todos nós pecamos por palavras, atitudes, pensamentos, consciente ou inconscientemente. Amém, Jesus? Então, erro todo mundo tem. Lógico que talvez você não tenha aquele pecado de morte, de separação, mas você erra. Você erra. E o diabo vai tentar mostrar para você que não adianta, tá? Que não tem jeito. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância, que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais e que não aprendamos aquilo que é nosso. Só assim ele poderá na hora da nossa oração julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos lubridiar. Muitas vezes, ele traz à memória um pecado que havíamos cometido há muito tempo, do qual já nos arrependemos, e portanto, ele nem mais existe na memória do Senhor. Mas por não estarmos afiados à palavra, esquecemos que o pecado confessado é pecado que? Quer dizer, pecado que eu confessei, ele existe aonde? Aonde? Ele não existe. Você sabe o pecado confessado aonde ele está agora? Aonde? No mar do esquecimento. Deus não se lembra, por que você se remói? Pastor, mas quando eu não tinha Jesus era uma coisa, né? E eu pequei depois que eu me converti. A Bíblia diz assim, olha, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, lembre-se que tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. A aceitação pelo seu pecado é Jesus. Tudo que está escrito na Bíblia é para que você não venha errar. Errou? Errei. E agora, tem que fazer o quê, pastor? Tem que confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e voltar à comunhão com o Senhor. Só. Deus, ele pega, não é remorso, é arrependimento. Remorso, você confessa ele hoje, amanhã você faz ele de novo. Depois da manhã você confessa e faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento, eu confesso e nunca mais eu pratico aquela desgraça na minha vida em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então, quando o diabo vier dizer, olha, você cometeu, opa, para aí, miserável, para aí. Diabo, vou te falar uma coisa, não te devo nada. Nada. Ô pastor, mas por quê? Eu pequei. Você pecou, mas você se arrependeu, confessou e você foi liberto do seu pecado. Então não existe mais dívida com o maligno. Você está limpo perante o Espírito de Deus. Continue a tua caminhada. Amém, Jesus? Diga, diabo, eu proíbo você de usar até minha mente. O problema do ser humano, irmãos, é que quando ele peca, ele pede perdão a Deus, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, o pecado é jogado no mar do esquecimento. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Mas a própria pessoa, ela não consegue se perdoar. E é aí que muitos voltam ao erro, porque isso aí é uma porta aberta. Aprenda a liberar o perdão para si mesmo. Amém, Jesus? Onde que eu parei, igreja? Ixi, o duro é achar isso aqui agora, hein? Isso é certeza de vitória. Não, cadê? Como o demônio gosta, também não. Veja bem, é isso aqui? O duro é isso aí, eu achar aqui, porque tem hora que eu perco aqui. Inexistente, e então nos colocamos a confessar, é isso aí? Beleza. Vamos começar um pouquinho antes aqui, olha. Mas, por não estarmos afiados à palavra, esquecemos que o pecado confessado é pecado inexistente. E então, nos colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem existe mais. Cometeu o erro, se arrependeu, pediu perdão.
Passou 5 anos. Deus, o Senhor me perdoa por aquele pecado. Não, mas espera aí. Você escorregou hoje, bateu a cabeça, acordou meio zonzo, o fio apareceu desencapado, soltou uma arruela lá no cérebro, o que está acontecendo? Né? Você já pediu, você não tem que ser responsável por uma coisa que você já jogou no mar do esquecimento, acabou. Esqueça isso. Então o diabo não pode usar isso, entendeu? Para roubar de você a bênção de Deus. Mas se você não conhece, você perde nessas pequenas coisas, irmãos. Tá certo? Veja bem a importância de conhecermos os nossos direitos. Amém, Jesus? Direito civil, criminal, né? Direito do consumidor, que é uma área do direito que eu amo, é a área do direito do consumidor. Eu, particularmente, Ayrton, entendeu? Uma vez, você vai achar isso um absurdo, mas é uma realidade. Eu fui no local, comprei uma melancia. Cheguei em casa, rachei a melancia, porque eu amo melancia, né? Tem umas frutas aí que eu sou meio doido por causa delas, enfim. Mas eu amo melancia. Melancia, na minha vida, ela funciona assim, ó. Se eu comprar uma melancia inteira e eu cortar lá no meio, só por ter perdido o tempo de cortar, eu já como metade dela. A outra metade eu guardo para outro dia. Porque eu gosto demais de melancia. Quando eu rachei a melancia, adivinha? Ela estava podre. Bom, se a melancia está podre, o que você tem que fazer, irmãos? Pegar e jogar onde? No devido lugar, que é é nada, é lá onde eu comprei. Ô pastor, o senhor está doido? Não, não estou doido. É meu dinheiro, meu irmão. Eu sei o que eu trabalho por dia, eu sei o meu trabalho, eu sei o que eu passo, entendeu? Para ganhar o que eu ganho. Quer dizer, se eu comprei o produto estragado, obrigação de quem me vendeu o produto estragado é fazer o quê? Trocar, eu não quero saber. Ah, mas é uma melancia. Não quero saber. E se você achar ruim, você pega o dinheiro da melancia e dá para mim. Acabou. É simples. Fui lá e troquei a melancia. O cara falou, mas ninguém nunca trouxe aqui para trocar. Eu falei, pois é, sempre tem uma primeira vez. E vou levar embora. E se tiver rachar a outra aqui, tiver estragado, eu trago de novo. E assim é com qualquer fruta. Eu vou no mercado comprar. Você pega a banana. Tem uma lá que está amassada, amarela, espremida, está junto com as outras, não está? Tem gente que põe tudo num saquinho e leva para pesar, não é isso? Eu não. Eu vou tirando as que não estão boas. Eu quero trazer aquilo que é bom. É meu direito. Você está abismado, né? Tem irmão aqui que está assim, ó. Pois é, meu irmão. É assim que funciona a vida. Direito é direito. Amém, Jesus? Aonde nós estávamos, irmãos? Cadê? Último, né? Veja bem a importância de conhecermos nossos direitos. Pois a pessoa que não conhece será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar o que, igreja? O que, igreja? E por que ela não tem condição de apresentar razão? Porque ela não conhece o seu direito. Acabou. É simples, né? E assim não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se da lição de número 3, está lembrados, irmãos? Em que estudamos que direito não reclamado é direito o quê? Você tem direito de comprar um produto podre? Vencido? Pois é. Então não adianta quando eu falar se abrir a boca, porque eu estou dentro da minha razão, eu estou dentro da verdade, e eu vou praticar a verdade. Amém, Jesus? Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Ele já levou as suas doenças para que você não tivesse que levá-las. A Bíblia garante que você é o quê?
é o quê? Então põe uma coisinha no seu coração. Você é filho de Deus? Sim ou não? Então para filho de Deus, vencedor é pouco. Nós somos mais do que vencedores. Amém, Jesus? Mas se você não conhece as declarações da Bíblia que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Aí entra aquela questão minha com você mais uma vez também. Por que eu brigo com você para ler a Bíblia? Para conhecer os seus direitos, para saber as verdades. Você conhece a verdade, é verdade, acabou e pronto. Amém, Jesus? Quando estamos cientes dos nossos direitos, e isso podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso, é o que teremos. Deus não colocou qualquer declaração nas Escrituras só para enfeitá-las. Elas foram colocadas para que pudéssemos ter vida. Termina, igreja. E vida com abundância. Paz é vida com abundância. Você ter uma união dentro da sua casa, todo mundo viver em paz, em família. Você quer coisa melhor? Eu conheço famílias, irmãos, infelizmente, que tem pessoas, membros de família, moram tudo dentro da mesma casa, mas tem irmãos que não conversam com o irmão já faz não sei quanto tempo. Quando eu cheguei em Bragança Paulista, tinha um irmão da nossa igreja lá em Bragança, um membro da nossa igreja, que os irmãos, esse irmão ele tem mais irmãos, né? Mas tinham 2 irmãos que não se conversavam há mais de 21 anos. Falou, pastor, isso é uma tortura para mim. Eu falei, começa a orar, quebra essa maldição. Os primos não se conheciam, não falavam um com o outro, porque esse pai aqui não deixava esse filho conversar com o sobrinho lá, porque a questão era com o irmão. Mas se eu tenho uma questão com meu irmão, é com meu irmão. Eu não tenho uma questão com meu sobrinho, com a minha sobrinha. Eu tenho com meu irmão. Eu vou resolver com meu irmão, não é com meu sobrinho. Concordam comigo? Mas não deixava. Dei uma palavra para ele, ele começou a orar. Um dia ele chega na igreja pulando de alegria, porque os irmãos voltaram a conversar. Hoje, irmão, de vez em quando eu pergunto, eu encontro com ele, irmão, e aí? E a sua família lá, pastor? É uma maravilha. Isso é vida. Isso é ter vida, é isso aqui, ó, com abundância. Ter saúde é vida com abundância. Ter vida financeira abençoada é vida com abundância. Ver a sua família em paz é vida com abundância. Digam graças a Deus. Amém? 4º passo, para que possas, então olhem para mim, não olha para o papel não. O negócio é comigo. Se você olhar para o papel, você errou. Baixa esse papel, o cidadão do reino. Abaixa ele aí, olha para mim. Não, é você mesmo. Primeiro passo, qual é? Já esqueceram, né? Tem que tomar um remedinho para lembrar, irmão. Qual é o primeiro passo, igreja? Vai na sequência, vamos lá. Vamos de novo. Primeiro passo. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta-me as tuas razões. Esse 4º passo é seu ou é de Jesus? É dele. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados ao orar. O propósito da oração é que sejamos o que, igreja? O que na linguagem bíblica significa o quê? Justificado é ter vitória na oração. É isso aí. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais
quanto físicas ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa não somente absorver, mas declarar alguém justo, como se esse jamais houvesse pecado em toda sua vida. Meu irmão, é uma tremenda posição a que nós temos. Digam graças a Deus. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República, por ocasião do Natal, do Ano Novo, pode indultar, perdoar o criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo à posição daquele que nunca desrespeitou a lei. E Deus faz. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos o quê? Paz com Deus. Se não tivermos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos o quê? Mas graças a Deus que isso é possível, e é para isso que Ele nos convida. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Depois aí tem um questionário, que eu gostaria que você respondesse na sua casa, até para você crescer um pouco mais e exercitar mais a sua fé em nome de Jesus. Coloque em prática. Está aí a formulazinha da oração. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões, para que te possas justificar. Diga graças a Deus. Domingo que vem, nós vamos aprender a nossa sexta lição, de 12 lições, será a nossa sexta lição, sexta semana, derrota de Satanás. É uma coisa que você tem que aprender, e aprender muito sobre isso aqui, irmãos, que nós vamos ver sobre a origem dele, né? Quem era ele, tá certo? Como o diabo entrou no nosso mundo, o que fazer quando o maligno ataca, derrota dele, uma advertência bíblica, e daí por diante vai. Qual é a nossa posição em Cristo? Tá certo? Quando entrar em oração, entre com fundamento na palavra de Deus. Vá com o Senhor, não vá sozinho. Não tente resolver o seu problema, não. Pastor, eu tenho os meus métodos. A tua vida até hoje foi uma porcaria por causa disso. Esteve uma porcaria por causa disso. E alguns continuam uma porcaria por causa disso. Porque a pessoa tem os métodos dela. Vá nos métodos do Senhor Deus. Amém, Jesus? Vai com Ele. Você vai obter a vitória. Mais dia, menos dia, ela se materializa sobre a sua vida em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, no demais, que o Senhor fale com cada vida, com cada pessoa. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-los. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar as tuas mãos e fazer com que o teu poder esteja sobre cada vida. Pai, que a partir de hoje a fórmula certa da oração venha a ser cumprida por cada irmão, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus, e dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas.